Bom dia a todos, vamos lá para mais um call semanal do Fundo Goldfields. Essa semana nós temos aí o destaque são dois, né? A diminuição da liquidez, principalmente nos Estados Unidos, está começando a afetar as criptos aí de novo. Temos também os yields do Japão atingindo novas máximas aí, o iene hoje fortalece quase 1%, é bastante coisa. É um movimento grande para o mercado desse tamanho, né? E na semana passada a gente teve o Williams do Fed de Nova York falando em mais ajustes possivelmente, aí o mercado já comprou aquilo, como ele votou para cortar na última reunião, o mercado já comprou aquilo como corte em dezembro e as probabilidades mexeram bastante para o lado do corte, e isso ajudou a enfraquecer o dólar, derrubou o dólar aqui também. Junto com os comentários do Galípolo, que ele disse assim, não estamos certos ainda que a inflação está controlada e tal, isso fez as taxas de curto prazo subirem um pouco e as de longo caírem, porque o mercado gosta quando o cara leva a sério a política monetária, né? Então as taxas longas caíram e as curtas subiram, refletindo os comentários dele. E a gente continua aí com inflow entre os emerging markets para o Brasil, apesar que os dados da Bolsa aqui mostraram saída de estrangeiros nos últimos dias. Então, cada um está falando uma coisa aqui. Nos números econômicos lá fora, então se continua esperando, apesar do atraso dos números, né, que os números de emprego que vão sair daqui para frente vão vir um pouco mais fracos, como o ADP tem mostrado, né, que o ADP é privado, e os números do BLS devem seguir. Então vamos lá. Começando aqui para os Estados Unidos, a nossa Liquidity Watch aqui, o Fed aumentou um pouco a liquidez durante o Thanksgiving, até por isso talvez as bolsas tenham subido, né? Tenham reagido bem. São, pelas contas do Michael Howell, que foram 120 bilhões adicionados para o Money Markets desde o final de outubro, mas ainda é pouco perto dos 570 bi que saíram desde junho, né? Então a pergunta é, isso vai ser suficiente para reabastecer esse bull market que eles têm lá? Acredito que não. Tá. Continua também o estresse, dia sim, dia não, o estresse no mercado de Ripple. Isso não é ainda uma crise, tá? Mas é uma inconveniência para o Fed. E isso é reflexo da política deles de cortar a liquidez, tá? Então você tem aí um estressezinho no maior mercado de todos, que é o funding overnight lá fora, nos Estados Unidos, né? E aí você vê as criptos caindo. Muito resultado disso aqui também, né? Então, essa é uma coisa para se prestar atenção aí. Não está muito bom para o mercado bullish isso aqui, não. A liquidez global que eles calculam diminuiu um pouco, com o dólar fortalecendo, o aumento na vol dos bonds e um pouco menos de valor nos colaterais, tá? Pela vol também. É pouca coisa. Aqui está o principal leading indicator de liquidez, que é o Bitcoin. As criptos em geral, né? Estão sofrendo bastante. Hoje está caindo 5%, quase 6%. Então, a gente vê que o negócio está... O que ele está falando aqui faz sentido mesmo, né? A gente sabe que as criptos são as principais afetadas aí com essa diminuição de liquidez. Então... Toma água aqui. Vamos lá. Então, provavelmente está surtindo efeito, né? O mercado que sente primeiro é esse aqui, bolsa ainda não sentiu quase nada, pelo contrário, subiu bastante semana passada. Agora, se começar muito zoom de taxa de juros no Japão explodindo e
liquidez diminuindo e o Fed não fizer nada, o mercado de bolsa deve sofrer também, cedo ou tarde. Uma coisa que é um destaque também para o cross-border capital é esse aumento na utilização de margem. Não está em níveis alarmantes, tá? Mas isso aqui chama um pouco de atenção, tá? Em porcentagem, eu li esse mesmo estudo em porcentagem do PIB, já teve bem mais alto, em porcentagem do market cap do S&P também, mas o nível que está agora, nós tivemos alguns precedentes históricos ruins, como 2000, 2007, em 2008, acho que o leverage foi até acima do que era em 2007, antes da crise, mas assim, isso aqui inspira um pouco de cuidado, tá? Bom, o balance sheet do Fed a gente sabe que vem diminuindo, vai parar agora, né, com o final do quantitative tightening, que começou a machucar as reservas. A gente já sabe também o reverse repo tá praticamente zerado. Aqui são as reservas bancárias, ó, aumentou um pouquinho, comentário lá do Howell, né, aumentou um pouquinho aí a liquidez, mas não é insuficiente por enquanto. A gente está próximo até abaixo dos níveis onde começou o problema com a SVB lá em 2023. Agora, o Money Supply M2, eu atualizei, ele continua crescendo um pouquinho, 4,63, tá? A expectativa do Michael Howell é o seguinte: como o Tesouro está emitindo muito papel curto, os bancos gostam de papel curto, eles ajudariam na monetização desses papéis, tá? Expandindo o balance sheet, não com novos recursos, eles expandiriam um pouco a alavancagem deles. E aí, isso bateria direto aqui no Money Supply, a gente vira isso aqui indo desses níveis de 4,5, 5 para 7, 8. E aí, se esse for o caso, isso não é compatível com uma inflação de 2, tá? Mas isso ainda não aconteceu, essa é a expectativa deles ainda. Por enquanto, a gente está num crescimento meio mild aqui, de 4,5, um pouco em linha com o PIB nominal deles. É o que eu tenho aqui, que eu mostro aqui, né? A gente abriu essa boca de jacaré no Covid, né? O PIB desabou, eles tacaram moeda no sistema, depois o PIB foi fazer um catch-up, mas no longo prazo elas ficam assim entrelaçando aqui, mas se comunicam, né? Então é o seguinte, aqui o que eu acabei de falar, né? Então, os bills são populares com bancos e deposit takers, né? Mas são potencialmente inflacionários, porque aumenta a base monetária, óbvio, né? Então, ele comenta aqui que ano que vem isso aí poderia estar expandido a 7, 8% e não é compatível com inflação a 2, tá? E aí você vê alguns grandes players que nem o JP Morgan falando que ele espera que a taxa de juros caia e depois volte a subir, pode ser que ele esteja olhando isso também. E aqui o True US Inflation que eles calculam, aqui a gente tem o break-even, que a gente sabe que caiu bastante, né? Aqui tirado das TIPS. E aqui ele faz uma conta com os mortgage-backed securities também, porque acha que o 10-year está sendo manipulado pelo Tesouro e tal. E University of Michigan Expected Inflation ainda está bem para cima da realizada, tá? Então alguma coisa aqui has to give. O ouro atualizado aí pelo M2, tá? O ouro encareceu bem, tá? Essa, como no período do Covid a expansão de moeda foi super forte, mais de 20%, mas depois eles negativaram, né? Então, se você pega algumas janelas de 5 anos, se fala muito no debasement trade e tal, mas no acumulado de 5 anos não teve nada de muito anormal, o que é impressionante, tá? Eu estava olhando os números aqui, você tem períodos até quando ainda estava vigente o Gold Standard, que o M2 deles expandiu na mesma taxa de 5 anos que foi agora. Notadamente, acho que 65, 70, 1965, 70. Nos anos 50 também você tem precedentes.
nos anos 80, até com o Paul Volcker lá no comando. Então, assim, essa última pancada no ouro aí parece para mim ser muito mais geopolítica, a China comprando ouro sem parar mesmo, eles já acumularam bastante, e para entrar numa competição de, olha, o meu yuan backed by gold contra o seu dólar backed by technology, né, que são as stablecoins e tal, que vão ajudar a puxar liquidez para o dólar, né. Aqui eu atualizei os números, esse gráfico é meu, do, carteiras de crédito dos bancos comerciais nos Estados Unidos, expansão ano a ano. Vejam aqui que não está muito longe do M2, né? No bull market do Covid ali 2021, isso chegou lá em 9%. Mas olha aqui, né, você tem precedentes históricos bem mais fortes aqui, né? Nos anos 70, antes da grande inflação, até foi carteiras de monetização por parte do sistema bancário que ajudou na inflação daquela época, né? E até aqui, ó, período do Paul Volcker aqui, um pouco depois, ó, tem precedentes históricos aqui, a expansão de crédito antes do crash de 2008. Você tem alguns precedentes aí bem mais fortes do que o atual, tá? Agora, se isso aqui acelerar, aí sim poderíamos ver a inflação mudar de patamar. Do jeito que está aqui, acho que não vai mexer muito não, tá? O DXY estava fortalecendo, hoje está enfraquecendo um pouco com esse movimento do iene, né? Uma pancada boa para baixo, ou num dia só, né? E ele está aqui rondando as médias dele, a ver o que vai acontecer, né? E também ele também foi influenciado pelo comentário do Williams, né? Então, na semana passada, quando a gente fez o call, essa era a probabilidade de cair 25 em dezembro. Olha o que aconteceu depois do comentário. Vixe, eu não esqueci de colar aqui, mas foi para 87%. Tá? Esse 69 aqui virou 87%. Eu acho que eu deletei o slide sem querer, peço desculpa. Mas é isso, 87%, foi uma bela pancada. E aqui está como eles votaram na última reunião. O John Williams está aqui, ó, cut. O Miran, que foi o cara que o Trump colocou, que queria corte até de mais de 25. E aí você tem esse cara do St. Louis e de Chicago aqui, hold, Boston também hold. Do St. Louis é onde tem a maior parte dos dados, né? Então, chama atenção, o cara tá em hold, mas o mercado não olha muito isso. Aí é mais comentário meu mesmo. Ah, tá aqui o slide, ó. Ele tava cortado, ficou picotado no meio. Mas é aqui, 87. E para março, ainda a maioria está em cortar apenas mais 25, depois você tem mais outros 25, aí até março, são as probabilidades maiores, mas aumentou um pouquinho para esse lado aqui, pouca coisa, e diminuiu um pouco, ficar estável, então o dólar sofreu um pouco por causa disso. O PIB nominal deles vem rodando aí em linha com a parte monetária, 5%. Se tiver um Fed Funds de 3, a dívida estabiliza, né? Aqui o GDP não. Estamos atrasados com esses números do terceiro trimestre aí por causa do shutdown. Mas os últimos números aí rondando próximo de 4. O JP Morgan tem 3. Ainda são números fortes, né? Mas a gente está olhando aí para trás, né? Não para frente. Isso aqui já falamos também, as tarifas aumentando. Isso aqui mostra que a importação está forte, a economia não está tão fraca assim, né? O Conference Board não atualizou por causa do delay nos números. Não teve mudança no inflational casting, o forecast tudo próximo dos 3 ainda para novembro. O que ajudou um pouquinho aqui foi o break-even inflation, caiu um pouquinho, 2,23, bem próximo dos 2 aqui, o mercado bem tranquilo, né? O bond sentiu o nível dos 4% ali, voltou a subir um pouco, aqui pouca volta também, está ajudando
na liquidez e percepção de estabilidade do dólar, né? E o TIPS, que tinha dado um spike sozinho na semana passada, corrigiu aí, para 77, de 85 para 87, isso sem os bonds mexerem muito. Os spreads de crédito também, com o mercado bullish, fecharam, né? Hoje pode ser que abra um pouco, vamos ver, mas ainda num patamar super baixo aí. Aqui, nada a se preocupar. Vocês vão ver que tem muita informação desencontrada no mercado agora, né? Porque spreads de crédito lá nas mínimas, vol também ficou forte na semana passada, mas cedeu com a alta, mas a liquidez diminuindo, então, assim, não está muito fácil aqui não, tá? E o mercado já está lá em cima, tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui o ETF de Junk Bonds, então, fechou a taxa aqui, ele subiu também, aqui tudo tranquilo. Essa semana temos números hoje de PMI, índice de serviços, e o Powell vai falar à noite, tá? Amanhã fala Bowman, na quarta temos o ADP, esse aqui vai mexer no mercado, produção industrial, PMI de serviços e SM de serviços. Na quinta tem o Initial Claims, leilão do Tesouro Americano, e na sexta o deflator do PCI, 2,8 ano a ano, tá vendo? E crédito ao consumidor, isso aqui também é legal de olhar. Tá? Acho que o número mais impactante vai ser o ADP na quarta mesmo. E é um pouquinho aqui os de serviço e indústria, pode impactar um pouquinho também, que são leading indicators, que são usados, né? E vamos ver o que o Powell vai falar hoje. Agora, saindo de liquidez, indo para equities, a gente tem que decorar esses números aqui, né? Os esperados de S&P, o que foi, o que está sendo e o que é esperado para o S&P para o ano que vem. O mercado continua numa super concentração aqui nos Mag 7. E agora eu trouxe um gráfico novo do HSBC, olha que interessante. Eles decompõem o retorno dos mercados em impacto de FX, dividend yield, expansão de múltiplos e earnings per share growth, ok? E aí você tem um total return em dólares. Olha que interessante, você pega alguns mercados, por exemplo, pega a China, que está meio que em recessão, a economia não é recessão também, né? Porque não tá, mas ela está com, todo mundo reconhece que a economia dela está mais fraca. Você vê que a alta foi muito por expansão de múltiplos, né? Não mudou muito o earnings per share e tal. Já os Estados Unidos, conhecido por mercado de crescimento, repara como grande parte da alta foi aumento de earnings per share, né? É uma coisa real, né? E aí nos emerging markets você tem os dois fenômenos, um pouco aumento de lucro, dividendo bom, mas também expansão de múltiplo. No caso da Índia, o FX dragou um pouco para baixo, lembrando que a Índia está expandindo o M3 mais do que a taxa de juros básica deles, que foi o que o Brasil tentou fazer um tempo atrás e se deu mal, tá? Então, é uma moeda que eu teria um short nela, até poderia comprar bolsa lá, porque as empresas estão performando bem, estão exportando mais, mas eu faria o hedge shortando a moeda, tá? E o México, por exemplo, ao contrário, né, a moeda valorizou, você vê, mesmo caso do Brasil, né, tem um pouco de earnings per share growth, mas está tendo uma expansão de múltiplo e tem um impacto da moeda, porque aqui você está contabilizando em dólares, né? Então eu achei esse gráfico muito interessante e quis trazer para vocês, tá? A nossa querida NVIDIA aí testando as médias semanais, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. MicroStrategy tomou uma bela pancada com o derretimento das criptos aí, hoje deve sofrer um pouco mais. Uma ação que pouco tempo atrás estava 420, se romper esses patamares aqui, podemos ver ela nos 60 dólares, hein? Dizem que o break-even dela de Bitcoin é 74 mil dólares, tá?
E aí vai depender se a empresa para em pé ou não, se o mercado continuar dando funding para ela, tá? Mês de dezembro é esperado historicamente uma performance positiva para as bolsas americanas, né? Lembrando que isso aqui é só uma média, né? Em dezembro a gente já tinha que podia ser negativo, foi super positivo, então isso aqui é só uma curiosidade, tá? O S&P semana passada reagiu bem, testou a base das médias semanais aqui, voltou a subir. Hoje está mais fraquinho aí com esse perigo das taxas no Japão. E o S&P pelo ouro ainda, no curto prazo, ele está um pouquinho fraco, né? Aqui inspira mais cuidado para o vendido do que para o comprado, né? Impressionante semana passada, né? Como o S&P subiu e o ratio contra os bonds foi lá para cima de novo. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? O IWM também semana passada deu uma bela de uma reagida. Temos que observar o comportamento hoje. Índice dos bancos para cima das médias também, aqui deu uma normalizada depois do sustinho das baratas e da quebra daquela empresa de autopartes, né? Eu conversei com um amigo meu que é analista de crédito lá fora, e ele me explicou que o problema lá foi que eles estavam escondendo uma holding que tinha em cima da operacional, e essa holding transacionava ativos, escondia operações, né? E maquiava os números da operacional. Então, eles não pegaram, porque foi fraude assim na cara dura, né? De qualquer jeito, foi um susto que o mercado levou, né? Tinha prejudicado os bancos regionais, mas agora eles já voltaram a subir, ó, já estão para cima da média. Agora precisa ver como que vai abrir hoje de novo. Os home builders também reagindo semana passada. Tudo agora nós vamos ter que ver como vai ser o comportamento essa semana. Home builders é mais sensível ao corte de juros, né? Deveria performar bem. E o nosso Walmart aqui, novas máximas, hein? Eu fiquei de comentar até com o Adriano. Tem uma história interessante do William O'Neill, que ele, quando foi estagiário do Jack Dreyfus, que era o cara do Dreyfus Funds, ele foram fundos de ações que performavam muito bem, eram muito famosos lá na década de 70, né? Acho que foi até a década de 80, se eu não me engano. E o William O'Neill se enfiou lá, foi meio que fazer um estágio, aprender as coisas com o cara. E ele reparou que toda adição que o Jack Dreyfus fazia no portfólio dele, toda, sem nenhuma exceção, eram ações que estavam fazendo all-time highs, tá? Então, por esse critério, o Walmart aqui seria uma boa compra. Isso aqui pode ter um pouco a ver também com uma eventual rotação da economia digital para a economia real, e também que os Estados Unidos também está um pouco como o Brasil, uma coisa assim de extremos, né? Então você tem o pessoal ganhando muito dinheiro nas big techs, a inflação comendo, a classe média meio que apertada, o povão lascado, e o Walmart ele é um discount retailer, né? Então pode ser que ele esteja se beneficiando disso também. O pessoal vai ter que cortar gasto e comprar mais Badulac lá, que é mais baratinho. De qualquer jeito fica aí, all time highs, hein? O S&P pelo M2 já comentamos, lá em cima. Semana passada eu vi a X estava indo embora, caiu bem, hoje deve estressar de novo. E havia um grande sinal de alerta aqui, a gente até abriu posição vendida, né, no S&P, porque a correlação implícita caiu muito, viu, quase para as mínimas aqui, muito rápido. Achei um pouco exagerado, um pouco otimismo demais. Acho que foi uma boa ter ido contra. É isso, acho que assim, cenário dos Estados Unidos, não dá para ficar chasing the market agora. A gente sabe que a liquidez está diminuindo, então esperar realizar para poder pensar em compras, tá? Vamos ver como é que. Talvez até se o mercado subir muito com esses cortes, talvez seja até mais olhar para o short do que outra coisa. Depende da vol implícita também, né?
A parte internacional, a gente teve da semana retrasada a Itália com um upgrade, taxa de juros lá super comportada, mesmo nível da França, fazia muito tempo que isso não acontecia. A França fechou taxa acompanhando os Estados Unidos, né? Os mercados são muito correlacionados, a bolsa deles até subiu também. Agora, o destaque aqui, China, tá? Você não quer adicionar nesse cenário de liquidez dos Estados Unidos deteriorando, é um fato preocupante que as injeções de liquidez do PBOC também perderam momentum, tá? Até vocês veem que o Yuan fortaleceu aí os últimos dias, mesmo as outras moedas emerging markets apanhando um pouco, o Yuan fortaleceu, provavelmente vindo disso aqui, tá? Esse gráfico que mostra que eles tiraram um pouco do acelerador, tá? E aí você já começa a ter sinais desencontrados, né? O CRB, que é muito influenciável por China subindo, só que sai notícia assim, China Manufacturing PMI hits 4-month low. Então, se eles tirarem o pé mesmo, uma coisa estava melhorando, e nós vamos ficar com esse encontro e desencontro aí nos números, tá? O Byron War ainda não sentiu, hoje está subindo, acho que até a Vale está subindo, a Vale está subindo aqui hoje. Então, aqui ainda não se tem notícia de quebra pessimista, tá? Nós estamos, por enquanto, estávamos nesse cenário, né? Agora nós vamos ver como que isso aqui vai se desembaralhar, tá? Os yields na China estão próximos aí do 1,80, Japão está passando China no 10-year, muito tempo que a gente não via isso. Se é que vimos um dia, né? Porque a China antes era um mercado todo fechado. E aquilo que eu falei do CNY, ele valorizou pra caramba. Acho que provavelmente o mercado olhando isso aí, que as injeções de liquidez pararam, diminuíram, né? Ou como diria o Michael Howell, ao melhor das hipóteses, empataram. Aqui o índice de moedas do Fed para mercados emergentes, você vê que isso aqui é o dólar subindo, né? Um pouco contra isto aqui, tá bom? Na nossa tabelinha aqui, eu gosto de olhar o year on year. O Brasil agora descolou um pouquinho do DXY, tá um pouquinho mais forte. Próximo de México, Polônia. Ainda muito influenciado pelo global aqui, nossa moeda, né? Agora indo para a UK, nós tivemos o Autumn Budget, né? Eles tentaram corrigir a situação aumentando impostos, só que é o seguinte, eu aumento, mas eu aumento só lá para frente, tá? Então, o forecast da ministra das Finanças foi isso vai trazer um narrowing no net borrowing do setor público para apenas 1,9 do PIB para 29,30, ao contrário de 4,5 hoje, tirando um pouco de pressão do mercado de yields, que recebeu positivamente, tá? O long dated caiu. Esse comentário aqui é do HSBC, eles continuam construtivos aí nessa parte da curva e falam que o problema fiscal lá, talvez um pouco parecido com o Brasil também, é um problema derivado da falta de produtividade. Vocês tinham UK com output per hour melhorando muito aí na década de 90 e começo dos anos 2000, e esse trend não se manteve, tá? Você estolou aqui, ó, output por hora, até por isso eles devem ter facilitado migração, tudo, agora tá tendo aquele zoom todo lá que vocês já sabem, mas eles saíram do trend deles, tá? Isso atrapalhou. Provavelmente a gente tem muito desse efeito no Brasil também, né? Aqui tá, o 10-year deles fechou taxa, tudo bem que todo mundo deu uma fechadinha, né? Até o Brasil. A moeda deles deu uma fortalecida, testou aquele patamar psicológico aqui do 1,30, voltou a subir de novo.
Aqui, Germany, Alemanha, caiu um pouquinho também taxa. O DAX realizou, voltou a subir um pouquinho, mas ainda está próximo das máximas. Ele está lateralizando aqui, né? E o euro está perambulando aí nesse 1,16, também está lateralizando. Porque diz que se o Fed baixar mais os juros, o ECB poderia seguir, apesar de eles ter falado que o 2% já era suficiente, eles poderiam baixar mais de novo. E aí a moeda aqui ficou meio que na dúvida do que fazer, tá? Japão, temos a bolsa deles, teve um baita de um rally, sofreu um pouco agora com esse negócio dos juros subindo. O iene, ó, hoje, nos últimos 2 dias, ele deu uma bela pernada para baixo. Agora, nesse momento, no momento do gráfico, ele estava 1,5540, nesse momento ele está 1,5880, caindo quase 1%. O dólar, né? Então, a taxa de juros indo para aqui, ó, indo para casa do chapéu, tá fazendo preço na moeda, tá? 1,84 por 10 anos, passou o yield da China. E aí vai ter muito zum zum zum, vai ter repatriação, vamos falar em repatriação de dinheiro, fim do carry trade e coisas mais, e isso aqui pode gerar um estresse no mercado também. Petróleo, hoje ele está reagindo aqui para essa área dos 59, toda vez que ele testa esse 56, 57, aparece comprador. Lembrando que o Trump quer o petróleo baixo, porque é uma coisa populista, né? Gasolininha barata e tal. E a gente tem que o petróleo em termos reais ficou muito barato comparado com o ouro e tal. Então, acho que aqui, aparentemente, é aquela história do contrarian, né? Apesar de estarem furando poços e não para de aparecer petróleo, a impressão que me dá é que uma hora vai ter um ceasefire na Ucrânia, isso aqui vai derreter, vai ser uma chance de compra. O ouro hoje voltou a subir, está indo lá para os 4.250, um mercado que não quer cair muito, e destaque para a cobre, que também rompeu aqui um pivô importante, aço também subindo um pouco, alumínio próximo das máximas também, mas aqui o destaque fica para a nossa amiga prata. Ela rompeu um multi-year all-time high, ok? A gente tinha comentado que ela estava barata em relação ao ouro, provavelmente alguém viu isso, ou está vendo uma necessidade industrial maior, porque a prata é um dos metais que mais tem uso industrial, né? E ela rompeu aqui tudo, tá em novos highs, tá? Se você parar para pensar que ela bateu 45 dólares em 1980 e está 57 dólares em 2025, ainda pode ser que esse negócio ande mais, tá? A soja, também importante para o Brasil aqui, sustentando aqui em cima. O trigo também, nós não exportamos muito, mas para os gringos ele é importante. Vindo testar esse pivô aqui. Então, é o que eu falei. Investment conclusions que a gente tem de tudo isso é não fique correndo atrás de risco. Observe a inflação em 2026, tá? Dado que podemos ter um pico na liquidez global, não é hora de sair tomando muito risco, tá? O melhor que você pode dizer é que pelo menos o Fed não está tightening, tá? Então, tirar aí o Extreme Risk Holdings, aumentar um pouquinho de cash, Treasury de Mid Duration, investir maior em hedge para inflação. Aí fala-se aqui TIPS, gold, que eu gosto, né? TIPS, Gold, Prata, e comprando Bitcoin on weakness, tá? O Bitcoin, se você erra o timing aí, a liquidez piora, ele pode cair muito mais, ele é muito volátil, então tem que tomar um pouco de cuidado aí. Acho que ainda tem que aumentar o nível de preocupação e de zoom, zoom, zoom para justificar ainda aqui, tá? No Brasil, semana passada aí. A gente está tendo uma boa performance da Bolsa, né? Tanto o Small quanto o BOVA 11.
O real também valorizou, taxa de juros fechando, inflação de 5 anos 5,5, depois nós vamos ver a mais longa, também fechou bastante. E na eleição presidencial aqui, o Polymarket, pouco volume, mas o Lula desceu um pouquinho, um ponto, e o Tarcísio subiu 4. Então, o mercado tá mais e mais indo aí para essa coisa do Tarcísio, tá? Falamos do dividendos, esse projeto do governo de taxar dividendos a partir de R$ 50.000 pesou um pouco aqui, em várias empresas anteciparam a distribuição, muitas performaram bem, assim, deu tempo de pegar essa notícia e fazer a posição, sabe? E isso foi um destaque de alta da semana passada, isso pode ter ajudado também nesse rally aí da bolsa aqui, tá? Aí no Emerging Markets Money Trail, o Brasil teve um notable surge em inflows, só que aqui no gráfico da bolsa estrangeira, os últimos dias foi de retirada, tá? E os institucionais compraram um pouquinho. A pessoa física tá meio flat. Foi das poucas vezes que eu vi aqui negativar e a bolsa aqui ainda subir. A gente tem aqui câmbio, um inflow bem pequenininho de US$ 20 milhões na terceira semana de novembro. De novo, fine financeiro com saída e trade balance com entrada. Um equilíbrio aqui bem um próximo do outro. No ano, os flows ainda são negativos, né? Tem saída, principalmente por causa do setor financeiro, né? O real, esse gráfico aqui, ele deveria estar um pouquinho mais para baixo. Não sei porque ele está aqui no 50, então na verdade ele está perambulando por aqui, ó, pela metade desses dois, tá? Aqui acho que é um patamar para se ter um pouquinho, é um suporte bom no gráfico. Mas se você falar assim, putz, eu vou encher a mão mesmo, comprar para valer, seria aqui embaixo no 4,60, 4,50, botar, sei lá, metade do patrimônio em dólar. Esperaria vir para cá. Teria tanta pressa aqui não. Aqui a gente tem que ter uns 10, 20%. Nas carteiras recomendadas, acho que é mais ou menos por aí. Fiscal e monetário saíram os números, né, um pouquinho melhores. Aqui o PIB nominal eu atualizei, está rondando próximo de 8%. Então, Selicão a 15 fica um pouco descolado demais. Última leitura aqui, ó, 8,13 PIB, só que os agregados monetários deram uma ligeira aumentada aqui no ritmo. Vamos ver se isso é passageiro ou não, se vai virar uma tendência, aí pode dar um estressezinho aí na nossa moeda de novo. Aqui o preço dos imóveis dividido pelo M4 mostra quanto que os imóveis aqui estão desvalorizados, né? Aqui o ratio que eu faço, estamos numa área de contração, aqui é o Selic menos expansão de base monetária, né? Estamos numa região de contração, vocês veem como isso aqui influencia o Gradius do FIPZAP, tá? Isso aqui é um número importante, né? Otimista para o Brasil, né? A inflação de 10 anos que por muito tempo ficou acima de 6, agora em 5,78. Só semana passada fechou bastante, quase 20 bases. Então a gente pode até olhar para empresas mais alavancadas como um play de alavancagem. Aí você compra pouquinho, mas se elas performarem, elas performam muito e puxa o portfólio inteiro. Janeiro 33 aqui, ó, rompendo as médias, querendo engatar uma tendência para baixo. O 27, que é mais sujeito à política monetária, também. Você tem aqui a curva de DI já precificando uns juros para abril a 11, abril 27, tá? 11,88, a mínima, fazendo a mínima lá em outubro 27, 11,75.
Se fosse isso mesmo, 11,75, a gente está falando aí de 325 bases, não, 300 bases de corte, né? 300 bases. Aqui é a curva inteira, então tem aquela coisa do cai os juros, depois volta a subir, que é para poder dar essa curva com um slope negativo e depois positivo mais para frente, por causa do risco fiscal, né? Se você colocar um ciclo de 300 BP, com o Copom começando a cortar 75 em março, aí corta 75 em abril, depois corta de 50 em 50 até setembro, o janeiro 27 deveria valer 13,30, ele está 13,60, ele teria uns 30 bases para ganhar. Só que para isso você tem que adivinhar isso aqui, né? Você tem que adivinhar a magnitude e o passo do Copom. O nosso Ibov vem fazendo all-time highs nominal e não real, né? Porque real, ajustado por M4, ele só deu essa pernadinha de alta aqui. Já teria muito mais para subir, tá? Aqui daqui para cá é 30% sem medo de ser feliz. O Ibov também. Agora, esse gráfico aqui, você der um zoom, veja que tivemos essa última pernadinha de alta. Curto prazo, será que isso aqui inspira cautela? Não muito, né? Acho que teria que ser mais por aqui, né? Mas aqui foi na época da esperança do Bolsonaro e tal. Mas vê que até no governo Lula o Ibov ajustado chegou a ficar mais alto. Estamos quase indo lá nas máximas. É o nosso querido IWZ rompeu um trendline secular de baixa, cumpriu aqui certinho, foi, voltou, testou, voltou a subir de novo. Ajudado aí tanto por bolsa quanto pela moeda, né? O Brasil Coté Emergings em geral também deu uma reagidinha aí, ainda está no patamar baixo, mas em tendência, querendo engatar uma tendência de alta. Contra o ouro a gente está super largado, né? Não preciso nem falar. Ao contrário da Bolsa Americana. Mas a Bolsa Americana também sofreu perante o ouro, se for ver, mas o Brasil está muito, muito baixo. Contra o México também, semana passada foi um pouco de realização, agora querendo voltar a subir. Está acima das médias para o Brasil, né? E o IWM deu uma pancada na semana passada, o Brasil meio que não ficou no lugar, então isso aqui, esse ratio aqui corrigiu. O nosso ratio de small contra DI, o small foi buscar a resistência curta aí de 1,70, inspira um pouquinho de cuidado. No longo prazo ainda tem muito para subir, mas ele está batendo aqui as resistências de curto prazo, tá? Já o small dividido pelo RFM, vocês vão ver, olha como parecido o gráfico, ó. O gráfico é muito parecido. Você fala, por que tem os dois? Aqui, o do DI é mais imediato, mas ele não tem o custo da carteira no tempo, como tem o RFM, né? Mas vocês veem que é parecido quando você coloca, né? E aí o small tá performando melhor e tá batendo aqui num topinho aí antigo. Milho voltou a subir para cima das médias, 73, isso aqui passar de 80, acho que o mercado pode dar uma estressada, principalmente para os grandes consumidores de milho, né? E o café também está aí agora mais comportadinho. Então, assim, a conclusão para o Brasil é: se o Banco Central realmente for baixar a taxa de juros, tem um pouquinho para ganhar aí nesse 27, naquele ritmo. Tem um pouquinho para ganhar algumas empresas alavancadas. A bolsa já andou bem, mas ela poderia andar mais ali, mas acho que teria que ter uma mudança no político e no fiscal. Aí sim seria uma porrada, porque você viu pelo gráfico lá que tem no mínimo uns 30% para corrigir. No curto prazo ela ficou topish e hoje está caindo um pouquinho, influenciado por lá fora, mas não advocaria posições vendidas aqui contra essa força do mercado, tá? Não seria legal ir contra o trend aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Estou aqui para responder. Tô tranquilo isso. Entendido. Então, vou desejar uma boa semana e bons trades a todos aí. Um abraço. Valeu, obrigado. Boa semana aí. Tchau, tchau.